Pô, valeu, Marcão, pelo tempo. Vamos bater um papo agradeço. aqui hoje. Vou tentar de novo não fugir do script. Mas, cara, é muito legal, assim. Eu já falei isso para várias outras pessoas, adultos principalmente. Falei isso com o Marcelão aqui no dia que a gente fez junto aqui, cara. Quando eu vejo a galera experiente de vida, família, barba branca, cabelo branco, eu fico assim... Agora eu tô com cabelo branco também, viu, galera? Eu fico assim, caramba, cara. Quando eu comecei aqui é uma responsa... Eu fiquei assim, uma responsa, assim, absurda, passar conhecimento. E eu lembro que com todas as palavras eu disse assim na faculdade, eu nunca vou dar aula. Lembro de ter falado isso. Então, para mim, hoje, eu já conversei isso com os outros professores aqui, para nós é uma parada muito mágica, assim, quando vocês procuram a school, nos procuram para saber sobre música, né, cara? Então, assim, eu já sei um pouco da sua história, a gente troca muita ideia, enfim, você já contou que você tem uma vida, assim, vasta na medicina, por vários caminhos, mas, assim, cara, por que você começou e por que você tá aqui na música conosco? Cara, nossa, é uma história longa, assim. Eu Vambora. sempre gostei de música, desde criança, assim, escutava música com meu pai. Meu pai sempre teve muito bom gosto com a música, ele escutava música clássica, música italiana. Então a música sempre me encantou. Sempre me encantou. Eu sempre quis tocar violão. E eu sei que mais ou menos com uns 14 anos, quando a gente se mudou numa casa, que eu tive contato com o violão, que um tio meu deu o violão para minha irmã. E aí, cara, eu comecei a mexer com aquilo lá, sozinho. Aí foi o meu erro, né? O erro na época era não ter procurado um professor, ou procurado uma escola. Então eu aprendi do meu jeito e tal, e eu voltei, assim, isso lá em Minas, eu até estudei um pouquinho lá, 3 meses num conservatório lá. E aí... Uberlândia, né? Em Uberlândia, isso. Mas eu me mudei aqui para São Paulo, já tinham vários anos, eu já tocava um monte de coisa, mas assim, tudo do meu jeito. Eu me virava lá e tal. E aí quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu cheguei a estudar num conservatório aqui. Eu passava lá na porta, olhava e falei, pô, conservatório deve ser aquela coisa chata, né? Mas eu acabei estudando lá por um ano, fiquei muito amigo de um professor lá de jazz, aí a gente estudou um pouquinho de jazz, achei jazz muito difícil. Acabei desistindo um pouco daquilo e entrei de novo num hiato, aí, tocando sozinho do meu jeito. E aí eu me mudei aqui para perto e resolvi, falei assim, vou voltar a estudar guitarra. Cara, para mim, disparada, essa aqui é a melhor escola que eu já estudei. E eu falei do lance... Estão ouvindo, né, gente? Mas é por causa do quê? Lá na outra escola que a gente estudava, a gente fazia um evento uma vez por ano no Café Piu Piu. E, cara, eu ficava o ano inteiro esperando para fazer esse evento, porque eu achava legal tocar em palco e queria formar uma banda de todo jeito, mas é muito difícil aqui em São Paulo, eu sou um cara de outro estado, e aí você não tem o círculo de amizades, né? A minha área e tal. Eu não conseguia formar uma banda para tocar. Então esse lance de essa oportunidade de formar banda e tocar, cara, isso me fez evoluir assim drasticamente do que eu sabia fazer e tocar. E aí eu já sabia, por já ter uma certa noção de guitarra, agora eu estou estudando bateria. E aí entra o lance das aulas. Cara, é muito legal quando você tem um professor. Esse sábado agora, eu tava falando com o Nicolas, falei, cara, como é bom ter aula. Eu tava tocando o bumbo e ele falou, cara, seu bumbo tem alguma coisa errada. Aí o cara foi lá, esse é o tornozelo. Ele imediatamente identifica os erros e já fala, cara, tem que fazer assim. Cara, na aula o negócio já mudou, entendeu? Então, quando você estuda sozinho, igual eu estudei, eu errava um monte de coisa, mas você vai levando, vai passando, sabe? Né? E aí quando você tem alguém te orientando, ajuda muito. Então, caramba, cara. É uma longa história aí de... Essa questão da técnica, o Nick é muito técnico, assim. E essa questão da técnica é um negócio que, por exemplo, acho que eu já falei isso contigo, se eu não estiver enganado, se estudar diante do espelho. Não sei se já falei isso diante do espelho. É verdade, a gente estava falando sobre palhetada e tudo mais. Isso, na faculdade, no conservatório que eu estudei também, todas as salas tinham espelho, porque a gente estudava diante do espelho. E aí eu falei isso agora com o Marco aqui, que, cara, não... sou eternamente grato a tudo que eu fiz, que me trouxe até aqui. Sim. Mas a questão do conservatório e recital, né, que vai completamente o oposto do que a gente faz aqui na School, é um negócio muito mais frio, porque às vezes a plateia que está ali são talvez seus colegas de classe ou da faculdade ou do conservatório, que às vezes estão ali até com um olhar de julgamento, esperando o erro, e assim, você já está nervoso. E em contrapartida do estudo, ele é individual, beleza, ou com o professor, mas muitas vezes são horas frias também, diante só do espelho, eu
confesso que até hoje sou assim, mas profissionalmente eu preciso fazer isso. Mas assim, e eu já comentei isso com o Nelson aqui, que o Nelson é o cara assim, de pegar o violão, ir pra porta da escola e ficar... Eu zoo ele direto, eu vou pôr o chapéu, vou jogar uma moeda. E a gente, quando... Cara, tem hora que a gente sai do nosso contexto aqui, a gente não quer saber de instrumento não, a gente quer falar de nave espacial, sei lá, do Viagem do Homem à Lua, mas eu não quero falar de instrumento, mas é inevitável. E aí, poxa, cara, mas a gente às vezes não senta para tocar junto. Aí tipo, poxa, eu tenho amigos aqui que trabalham comigo, que frequento a casa deles, frequento minha casa, chego lá, cara, põe um disco e se arranja legal e tudo mais. Mas às vezes a gente não toca por satisfação. Às vezes a gente tá tocando talvez por obrigação ou por trabalho. Então, para vocês, como é completamente diferente, é muito bom ouvir isso. Porque, primeiro, vocês, né, procuram a satisfação e mudança. O Marco falou que agora há pouco que, assim, notou mudanças assim, pessoais, comportamento, de entendimento com outras pessoas. E ligando a isso, esse assunto, né, ao que vocês fazem aqui de prática em conjunto, né? Você é o cara do metal, que assim, a gente já falou sobre isso, guitarra shelter, e enfim, tal. Enfim, você tem outras também, mas é o tipo de som que você gosta. E hoje você se vê ali tocando palhetada ali, né? Dedilhada, arpejadinha, leve, com a mão de cirurgião, assim. E, cara, como que você vê a questão hoje, assim, pedagógica de não mais entender que eu não vou tocar aquilo que eu gosto, mas sim eu vou tocar o que pedagogicamente é proposto e depois a satisfação pessoal. Como que você vê essa questão da música em função da sua evolução? Eu acho que são etapas, não adianta você querer cortar etapa. Metal, como você mesmo sabe, é muito técnico, tem muita coisa difícil. Então eu tinha músicas assim que eu pensava, pô, se eu tocasse essa música eu tava feliz. E eu já consigo tocar algumas. Então eu penso, pô, eu preciso dar um passo à frente, mas não adianta eu querer já tocar essas músicas, ou eu preciso entender que todas as músicas que a gente ensaiar, mesmo que eu não goste, elas vão me trazer algum tipo de evolução musical. Então eu entendo que faz parte do estudo fazer tudo isso daí. Então eu não tenho nenhum problema com... Às vezes tá na banda ali, toca uma música que você gosta, outras que você... O pessoal até brinca comigo, porque acho que foi na segunda apresentação que a gente fez, teve que tocar Sangue Latino. Eles brincam comigo até hoje, porque eu odeio essa música. E aí tive que tocar uma versão mais rock, mas ainda assim era ruim. E eu fui obrigado, mas assim, é claro, a gente se divertiu, porque eu até comento com a minha mulher, cara, quando a gente fecha a porta do estúdio, pra mim ali é como se tudo ficasse pra trás e é agora, vamos nos divertir. É aquele lance, pra nós é uma diversão, pra vocês é um trabalho, então por isso que pra gente é legal tudo isso. Pô, assim, lembrei de uma coisa aqui que tá até fora do script, mas eu acho muito válido. Tivemos aqui, sei lá, 4, 5 meses de aula nessa sala de curso de produção. Faz um curso. Olha, galera, eu tenho... Eu preciso dormir, eu tô sem horário. Vamos lá, se vocês querem, vamos fazer acontecer. Desenhei e tudo mais. Assim, do meu ponto de vista, foi muito bom. Ainda vamos concluir a mixagem. Viu, Felipe? Aparece aí. Faltando o Felipe. Mas, assim, eu me lembro, assim, de ter trazido em uma aula duas músicas. Uma do Leandro e Leonardo, que a gente começou o curso com base em fundamentação harmônica, campo harmônico versus modos gregos. Aí eu trouxe uma música do Leandro e Leonardo e trouxe aquela do Zezé de Camargo e Luciano também. Sim. E eu não sei se você vai recordar que eu falei sobre os parâmetros da introdução da música. Falei, gente, trouxe um sertanejo pra escola de rock. Mas, cara, você escuta as guitarras, a primeira coisa que eu disse a vocês, prestem atenção na dobra de guitarra. Nossa, lembro o Iron. Cara, o que os músicos daquela época ouviam fora o contexto de música MPB brasileira, o nascimento do rock? Então, assim, são empilhamentos de coisas que tem uma pedagogia ali, eu posso mostrar pra eles, então eu vou desafiar eles, vou levar o sertanejo. Aí a música caminhou, assim, na introdução para uma modulação, passa ali para um dó, um ré, e a música tem mi maior. Aí o Felipe, mas como é possível? Então, assim, não há música em função de lazer, mas em função de pedagogia. E aí a gente foi destrinchando a música para entender se era empréstimo modal. E no final das contas, assim, caramba, esse arranjo aqui é muito bom.
Né? Eu ouvi isso de quem Mesmo gostava não de gostando da sertanejo. música, tem uma ciência legal ali por trás. Foi muito bem construído, por isso que eu quis trazer para vocês. Então, assim, hoje você passa por, né, pelo metal, aí você tá no indie rock. Agora, essa temporada, a gente tá sobre o rock dos anos 80, summer, música de rádio. Próxima temporada não posso contar, mas assim, sempre tem surpresa aí. Hoje, como você vê essa relação da guitarra em específico com a música para você? A guitarra é a forma que eu... Como é que eu posso explicar assim? Tem sons que eu gosto, e aí é a maneira de eu trazer aquilo, falar assim, não, deixa eu fazer esse som. Eu quero eu fazer junto ali e tirar aquele som e me sentir ali participando daquilo, mas aí entra aquilo que eu falei, né? Tipo, é muito chato ser só lá na sua casa fazendo aquilo. O divertido é você tá em grupo, tá fazendo tudo isso daí. Então a guitarra para mim ela é esse meio de comunicação que facilita tudo isso. Cara, meio de comunicação, gostei muito disso aí. Deixa De eu me voltar. expressar, vamos dizer assim. Deixa eu voltar pro script, porque dentro disso, né, desse assunto, ela é, por exemplo, uma extensão da sua comunicação de fato, Sim. porque você está contando ali uma história, né? No caso do solo de guitarra. Improvisações. Improvisação, assim, a Glória Vanik, que foi nossa aluna aqui, ela fala isso num podcast dela que é muito legal, que é você vai improvisar no jornalismo, mas você precisa saber qual assunto você vai improvisar. Você vai precisar sair do script, mas o script ele tem um tema, uma abordagem. Então na música não é diferente. Assim, tem a sorte, tem a escorregada ali que a pentatônica vai corrigir. Claro, você está criando no momento, mas assim, o improvisar, a gente precisa saber qual o tema que eu estou improvisando, certo? Sim. Dificilmente a gente ia sentar aqui hoje para bater um papo, e se fosse ao contrário, sobre medicina, sobre ortopedia, eu ia falar, já quebrei um braço, Marco. É a única experiência que eu tenho porque eu não domino o tema. Então, a guitarra, o baixo, a bateria, eles começam a virar a extensão da nossa comunicação, da sua comunicação também. Então, continuando dentro do script agora, prometo que eu não vou fugir, viu, Igor? Assim, qual foi a maior evolução que você percebeu em você desde o começo da sua entrada aqui conosco? Não só evolução na música, mas evolução pessoal. Bom, então vamos por partes. Na música, eu me sinto um pouco, eu sou um pouco ansioso, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas eu me cobro muito e não quero errar e tudo mais. Então as primeiras vezes que a gente, desde lá da outra escola, que a gente ia fazer apresentações, até comentei contigo que eu tive que trocar minha palheta. Eu uso uma palheta com grip, porque a primeira vez que a gente apresentou, cara, eu suei tanto que eu comecei a palheta de um jeito e terminei com ela invertida. E você faz cirurgia, cara. Cara, mas na cirurgia eu comentei isso, eu falei assim, o paciente pode chegar do avesso, cara, meu batimento cardíaco é 60, independente do que for. Subiu no palco é 100, 100 e pouco, de ansiedade. Caramba. Então assim, com o tempo, à medida que você vai aqui praticando com a galera, da minha parte da música, que eu sinto que eu estou muito mais seguro. Claro, você tem a evolução técnica, né, de você ir melhorando o que você faz, mas também de chegar lá e falar assim, pô... se errar faz parte, não tem o que fazer e fica legal. No fim você vai ouvir, a gente que está ali no retorno com a caixa virada, se você ouve algum errinho, você fica meio chateado. Cara de gol contra, falei com o Marco agora. Não. Mas daí depois que você vai ouvir tudo junto, passa, ninguém percebe. Então esse lance de lidar com a ansiedade, com tudo isso, você começa a trazer para a vida também. Você vê que fala, pô, cara, não adianta ficar ansioso, vai lá, faz o seu melhor e pronto, toca a vida. Trazer pra vida. Entendeu? Então isso aí, eu acho que essas duas coisas se combinam. Caramba, cara. E assim, um comentário da sua fala. Chega o cara do avesso, às vezes a vida dele tá na sua mão. E você tá assim, tranquilão, vou arrumar esse cara aqui. A guitarra, você tocou 2 notas erradas, não por mediocridade, mas assim, um nervosismo. A vida de ninguém tá em risco. Talvez a do seu professor, né? Ele tem um infarto lá embaixo. Mas eu fico... Nossa, minha mulher fica... Nossa, mas foi ótimo. Eu todas as vezes, eu volto no carro, escutando... Aí eu tô meio puto assim, pô, errei, não sei o quê. Ela, não, você não errou nada, ficou ótimo. Eu falei, não, errei, nossa, tô chateado, todo mundo viu que eu errei. Aí eu vou escutando, ela sempre grava. Cara, daí você vê e fala, pô, não, ficou legal. Fiquei chateado à toa. Se trabalhar com abstrato é isso, né? Tipo, você
se frustra, às vezes, por uma expectativa de algo que não existe. Sim. Tá na sua cabeça a limitação e a frustração de um objetivo ou um limite que você se colocou. Tipo aquelas coisas malucas assim, tipo, ó, se eu não passar daquele poste ali primeiro que o carro, eu vou morrer. Sabe essas coisas malucas assim? Isso é o estoicismo, Às vezes isso é né? só na minha sofre cabeça. mais no pensamento do que na... Você pensa tanta bobagem, começa a sofrer por antecipação e no fim das contas não é nada daquilo. Você só projetando. Por isso que eu não falei isso com vocês, né? Que vai linkar na pergunta do script, não vou, né? Fica tranquilo. Que é assim, eu falei com os adolescentes assim, o Rock in Rio já começou, tá? Assim, começou quando vocês sentam aqui para me ouvir e não fala e nem toca enquanto eu tô falando, porque é falta de educação. Então começou aqui. Então assim, para projetar a importância de estar aqui no horário certo, pronto no horário certo, porque vai ficar natural lá no dia, em qualquer lugar que for. Se você fosse expor aqui para tocar para as pessoas igual tocaram no shopping aqui no terraço, ou na porta do Escola School Day, ou num palco para milhões de pessoas, João Rock, o Mi com a guitarra afinada 440 é o mesmo. Igual, né? A diferença é que o PA vai ser maior ou menor, vai ter mais pessoas, mas a nota ela vai vibrar na mesma frequência. Então isso aí é matemática, é exatidão. Então, criar essa consciência, né, eu falo para vocês assim, é importante aqui, é importante lá fora, é importante sozinho em casa, o som importa. Para mim assim é muito importante. Mas se não deu certo, guarda no case, fecha, volta amanhã. Agora no palco não. No palco você não vai guardar no case e voltar amanhã. Então, preparação para não haver frustração. E tá tudo certo. E dito isso, agora que eu puxei o gancho que o Rock in Rio começou, como que foi para primeiro de receber a notícia e segundo assim, não sei se sua ficha já caiu, porque assim, não é a primeira vez que eu vou, é o que? A terceira vez. Mas assim, a ficha só começa a cair mesmo na hora que você pega a credencial e fala, caramba, mano, sou responsável por essa galera toda, no meu caso. Aí eu fico assim, é pior 10 vezes do que quando eu vou tocar. Eu vou tocar, eu tô de boa. E aí eu fico nervoso por vocês. Como que foi pra você receber a notícia e pra conceber os ensaios que já estão rolando também? Cara, eu tava bem empolgado. O lance de ter rolado o João Rock, ele serviu como assim, a gente ter uma noção de como é ser num palco grande. Sim. Então, assim, eu até não tenho tanta ansiedade quando eu falo, pô, nossa, vai rolar o Rock in Rio, vai rolar o João Rock. Cara, tô tranquilo, vou ensaiar, beleza. O meu problema é assim, na hora que tá ali no backstage, tô prestes a entrar. Aí é que me bate a ansiedade. Mas, no geral, eu tendo a ser um cara mais controlado. Falo, tá, cara, preciso só treinar. Lá na hora que dá aquela ansiedade. Então, assim, fiquei felizaço. Contei pros meus amigos ficaram loucos. Cara, você vai tocar no Rock in Rio? É sério? Não, espalharam lá em Minas, lá, meus amigos tudo ficaram doidos. Pô, cara, você vai tocar num negócio desse, que legal. Aí eu tô tranquilo, assim, eu não zero ansiedade com ir pra lá. Eu tenho certeza que lá, na hora que for pra subir no palco, o coração vai estar a milhão, mas é do jogo, né? Fazer o quê? É do jogo, cara. E assim, aí eu volto a dizer, né? Independente de ser lá ou acontecer aqui no shopping ou na porta da escola, é música do mesmo jeito. É música do mesmo jeito. E já começou, né? Não é a partir do momento que você sobe no palco. Começaram há 3, 4 semanas atrás, quando a gente estava sentado nessa sala também, triando o repertório, entendendo a proposta. Então, essa magia, né, que o palco traz, eu espero que ela esteja com vocês também, porque já me perguntaram várias vezes, nossa, tava lá embaixo, não sei o que e tal. Você vai ficar, não vi não, velho. Primeiro que às vezes se for à noite a luz ofusca, você não vê quem tá lá embaixo. Segundo que você não é que eu não tô nem aí, eu tô, cara, sou eu e o objeto de comunicação, você disse. E é uma parada que, assim, é energia pura, sabe? Então, não tem muito o que falar, mas muito legal, cara. E dentro disso, antes de finalizar, você se interessou também por refinar mais o som, equipamentos. Eu sei que você é um cara que gosta muito de guitarras, enfim, equipamentos assim, poxa, você tem equipamento legal pra caramba, e poxa, fez um curso de produção aqui comigo, falei, pô, muito legal ensinar isso pra essa galera. E aí eu tinha que ficar dosando ali, porque eu falei, cara, será que eu tô falando de um jeito muito técnico, a galera tá realmente absorvendo? Aí eu olhava todo mundo assim,
anotava e o Joel, às vezes, assim, com o olho assim, meu Muito Deus, os conceito. caras programador, médico, engenheiro, e não estão entendendo, então eu sou burro, que eu não estou sabendo ensinar. E assim, por que você se interessou por isso, assim, de refinar? Acho que a pergunta é, por que você quis refinar mais a sua música? Cara, eu acho que como eu gosto muito de música, todo conhecimento que eu posso e consigo absorver, ele vai me incrementar a melhorar tudo. Então, assim, como eu estava dizendo, eu aprendi a tocar sozinho. Então, eu aprendi simplesmente a replicar o som, mas sem entender o que eu estava fazendo. Quando eu comecei na minha primeira escola, eu lembro que o professor perguntou, você sabe fazer alguma coisa? Eu falei, sei. Eu lembro que eu fiz uma escalinha e falei assim, tá, mas você sabe o que você está fazendo? Eu falei, não. Era uma música espanhola, assim, que fazia uma graça aqui assim, que eu inventei e tal. E aí eu estava tocando um modo grego lá, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas era grego pra você. Era o grego para mim, literalmente, né? E eu falei para ele, falei, não sei o que eu estou fazendo. Eu sabia que aquele som combinava. Então, assim, eu acho que à medida que você vai estudando, você vai... Igual você falou assim, músicas que nem são do meu... Coisas que eu ouço, igual aquela do Zezé que a gente analisou. E você estudar tudo isso, isso só me acrescenta a desenvolver todas as partes da música. Não só composição. Eu te mandei um videozinho, né? De um áudiozinho, de uma música que eu criei. Então, tudo que você puder acrescentar é legal. Então, acho que me ajuda muito. Empilhamento de conhecimento. Isso, exatamente. Para finalizar, se você puder definir como que é a sua trajetória conosco aqui, assim, como que é para você estar conosco aqui? Cara, nossa, é uma pergunta difícil. Inclusive, Vou deixar a última. Bom, como você disse, né, eu sou de Minas, eu tô aqui em São Paulo há, deixa eu ver, uns 15 anos. Nesse período, a gente já se mudou umas 6, 7 vezes. Por vários motivos, questão de trabalho e tudo mais. Eu comento com a minha mulher, falei, pô, esse bairro aqui tá muito bom e tem escola. Pô, como é que a gente vai mudar se tem escola aqui? Tem que morar aqui perto, porque eu não quero sair, entendeu? Então, assim, a escola pra mim, cara, assim, não é porque você tá aqui e tal, eu falo pra minha mulher, falo pra todo mundo, pra mim é a escola mais legal de música que eu já toquei, principalmente por causa da dinâmica de banda. Isso é uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que a gente tem a oportunidade de fazer toda semana, é divertido, você evolui, eu posso dizer que, cara, nesses, sei lá, 2, 3 anos que eu tô aqui, mais ou menos, 3 anos que eu tô aqui, cara, eu posso dizer que eu evoluí 2, 3 vezes mais do que eu aprendi ao longo dos meus, sei lá, 20 e tantos anos tocando, mais 30 anos tocando um instrumento. Então, cara, esse período aqui pra mim foi... Então aqui é tipo... Eu não posso sair da escola de forma alguma, Larissa, eu não posso escutar, senão vai ter minha mensalidade. Não, mas vai vir falar comigo mesmo. No fim tudo sou eu. Aí que tá tudo certo, ele paga. Pô, que demais, cara. Cara, eu não largo isso aqui por nada. Nossa. Pra sempre agora. Aí, ó, tá vendo? E como é que eu largo também agora, ó? Não, brincadeira, gente. Marcão, obrigado, viu, cara? Cara, pelo eu tempo, que agradeço. pela disposição. Pô, mais uma vez. Junto, é isso aí. É isso. Bom.